Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians joga hoje contra o News Old Boys, de olho numa vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar também sobre a situação do zagueiro Murilo, que pode deixar o clube ainda nessa janela de transferências. E para finalizar, teremos aqui a situação de 4 jogadores que o Corinthians espera deixar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para a sequência da temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, o Corinthians joga hoje às 9h30 da noite no estádio Marcelo Bielsa, na Argentina, contra o News Old Boys. E o jogo vale vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians que entrou na Copa Sul-Americana meio que sem pretensões. O próprio Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso em uma entrevista coletiva, que o Corinthians não tinha elenco para disputar 3 competições, até acho que ele está correto, elenco realmente não tem, e deixou ali a Copa Sul-Americana meio que de lado, uma competição meio que sem importância, iria apenas participar. Mas, a princípio, com um time bastante jovem, com os garotos, foi avançando, e agora chega no momento que começa a ganhar uma importância, começa a ter uma relevância a competição para o Corinthians, em termos de competição. O Corinthians estava em Porto Alegre, jogou no sábado contra o Internacional, empatou em 2-2, permaneceu em Porto Alegre no domingo e pela segunda também trabalhou pela manhã. No finalzinho do dia ontem, o Corinthians foi para a Argentina. Já está concentrado, durante a noite, queima de fogos da torcida do News Old Boys em frente ao hotel em que o Corinthians está hospedado. É normal, isso dificilmente não aconteceria. Sempre aquela história de querer tirar o sono, deixar o jogador meio que mais cansado. Faz parte do jogo, faz parte da provocação. Se é certo ou não, né? Cada um tem a sua opinião. Mas o fato que isso é comum no futebol. Mas o Corinthians entra em campo e aí a torcida não pode fazer absolutamente nada, a do News Old Boys, com a vantagem do regulamento. Corinthians, um empate, traz a classificação, avança às quartas de final. Uma derrota por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. E se o Corinthians perder por 2 ou mais gols, aí o News Old Boys fica com a vaga. Vanderlei deve fazer algumas mudanças nesse time. O Vanderlei não deve colocar a campo, a tendência é essa, um time considerado titular, né? Lembrando que não teremos Renato Augusto para esse jogo, que foi liberado logo depois da partida contra o Internacional, voltou a São Paulo para dar sequência aí a um trabalho de fortalecimento muscular. Então o Renato foi apenas preservado, foi poupado do jogo desta noite. O Vanderlei entende que com o elenco que tem na mão, tem condições de conseguir essa vaga lá na Argentina. Deve mandar a campo um time muito alternativo, com apenas alguns titulares, como fez no jogo de ida, quando venceu o News Old Boys na Neoquímica Arena. Portanto, essa é a possibilidade, essa é a tendência para o jogo desta noite. Então, alguns jogadores considerados titulares, e aí existe uma tendência de que o Fagner, por exemplo, fique no banco, o Fábio Santos. Falei aqui ontem, a possibilidade do Gil ir para o banco também é grande, mas o Vanderlei ainda não definiu se vai com 3 zagueiros. Tudo isso a gente vai saber pouco antes da partida, apenas 1 hora antes do jogo. Aliás, às 8 da noite eu tenho pré-jogo aqui para trazer a escalação oficial para você. Vamos lá, vamos esperar, vamos ver o que o Corinthians apronta no jogo de hoje. E claro, o torcedor confiante numa classificação aí para a Copa Sul-Americana. Beleza? Vamos ver o que o Vanderlei como o Vanderlei vai surpreender a equipe do News Old Boys. Bom, vamos falar agora sobre a situação do zagueiro Murilo, que esteve com um pé no Napoli, aí voltou, ficou com os 2 no Corinthians novamente. Há muita especulação em relação ao Murilo, mas o que acontece?
não está descartada a saída do Murilo do Corinthians ainda nesta janela de transferências. E o destino deve ser a Europa. A janela na Europa fecha vai até o final do mês. Então, ainda existe tempo aí para que os clubes europeus possam contar com o futebol do Murilo. Os empresários, o staff do jogador, vê com muito bons olhos uma saída dele ainda neste momento. Ainda mais com o destino sendo a Europa. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, a Fiorentina. Então, são clubes que podem ainda formalizar uma proposta. O Corinthians, como bateu a meta de vendas nessa temporada, era estipulado 91 milhões de reais, e o Corinthians bateu mais de 110 com a venda do Roger Guedes, o Corinthians segurou um pouquinho. E agora disse que só vende o Murilo mesmo por 20 milhões de euros. Mas é um valor que pode sim ser negociado. Evidentemente que pode. Talvez um pouquinho menos, perto de 18, mas o Corinthians não se opõe a vender o Murilo ainda nesta janela de transferências para o futebol europeu. Repito, o staff do jogador tem muito interesse, entende que seria muito bom para o jogador deixar o clube agora indo para um clube da Europa. Claro, desde que pague. O Napoli, que tinha conversas com o Corinthians, bem adiantadas, inclusive, sobre o Murilo, acabou fechando com o zagueiro Natan do RB Bragantino. Então, a gente fica aí aguardando essa situação do Murilo, mas não dá para não considerar a saída do jogador ainda neste meio de temporada. Tá bom? Quero saber sua opinião aí e o que você pensa em relação ao Murilo. Me fala. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços, minha gente. Todo mundo quer falar sobre reforços, todo mundo preocupado, não vem ninguém. A janela de transferências aqui para o Brasil já fechou. Existe ainda possibilidades, porque o Corinthians só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, sem vínculo com nenhum outro clube, mas não existe, neste momento, nenhuma negociação avançada. E o que o Corinthians terá nesses próximos dias? 4 reforços. Os 4 do clube, que ficam à disposição do Vanderlei Luxemburgo. Vamos começar com o Renato Augusto. O Renato, ele fica à disposição já para o jogo do Coritiba. Lembrando que ele só foi liberado do jogo contra o Internacional por uma questão de melhora no seu condicionamento físico. Só isso, preservando o Renato Augusto. Então, o Renato está inteiro. O Renato não tem nenhum problema médico, nenhum problema de lesão. Então, o Renato é um reforço já para o jogo de domingo contra o Coritiba. Quem mais? O Gustavo Mosquito, atacante. Quase 8 meses e meio afastado, parado, se recuperando de uma cirurgia difícil, delicada, complicada no joelho. Está 100% recuperado. Claro, falta tempo de jogo, falta uma melhor condição física, mas já pode ser relacionado. E o Vanderlei quer dar alguns minutos ao Gustavo Mosquito já também no jogo contra o Coritiba. É importante já o jogador entrar um pouco mais no ritmo, ter contato realmente com o jogo, porque é um tempo de inatividade muito grande. Então o Mosquito também já é esperado para esse jogo de domingo, contra o Coritiba. Lucas Veríssimo ainda não estreou, foi contratado, segue fazendo uma pré-temporada, ele já vinha fazendo isso no Benfica, não joga uma partida há 5 meses. Claro, o Vanderlei quer contar com o Lucas Veríssimo, principalmente para o jogo contra o São Paulo, no dia 16, pela Copa do Brasil. Então, o Lucas Veríssimo tem grandes chances, e também já é dado quase como certo, para que jogue pelo menos alguns minutos, pelo menos que participe da partida contra o Coritiba, já para ganhar uma minutagem a mais aí e chegar no jogo contra o São Paulo em melhores condições. E por último, o Matias Rojas. Esse uma grande incógnita, esse ninguém sabe. É possível que pinte nesse jogo contra o Coritiba, mas eu não cravo mais nada. E digo por quê. O Corinthians nunca atualizou a situação do jogador, que sofreu um trauma no pé no jogo contra o Bahia, e de lá para cá o Corinthians não se pronunciou sequer uma única vez
com relação ao estado do jogador. Se é grave, se não é grave, se é uma lesão que preocupa, se não é, o que de fato aconteceu, porque o clube se mantém em silêncio total até hoje. E aí é uma opinião minha, eu estou aqui para isso, acho de uma total falta de respeito com o torcedor, porque o Corinthians tem por hábito atualizar o quadro clínico de cada atleta. Olha, machucou, fez exame, apontou isso. O Renato Augusto é um exemplo claro. O Renato, quando se machucou, o Corinthians diz, olha, vamos fazer o exame tal dia, o resultado foi esse, o Renato ficará 15 dias fora, enfim, né? Mas no caso do Matias Rojas, é um silêncio que gera preocupação. Por que o silêncio? Porque não se fala abertamente sobre a real situação do Matias Rojas. Tem um problema sério? Paciência. Não foi porque o jogador quis, foi jogando. Mas o silêncio gera muita especulação. E claro, uns falam que só volta em setembro, outros no final do ano, outros contra o Coritiba. Eu não vou dizer aqui que a presença dele no domingo contra o Coritiba seja uma presença certa, justamente pela falta de informação do clube com relação à situação do atleta. Eu te espero às 8 da noite hoje. 8 da noite tem pré-jogo aqui no 12 em Campo, para a gente falar aqui sobre a partida entre News Old Boys e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. É sempre um prazer tê-los aqui, tá bom? Bora! Até mais tarde. Obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau, tchau.